Mais uma vez, nós estamos aqui, nós continuamos a estudar o Direito Administrativo 1. Nesse Direito Administrativo 1, esse PowerPoint, a gente agradece muito ao professor Alan Souto Remy, porque foi ele que elaborou, e eu, professor Carlos Ayrton, estou atualizando esse PowerPoint. Um sumário daquilo que nós vamos tratar hoje, né? Nós vamos ter uma introdução, lembrando alguns conceitos de princípio e a importância dos princípios para qualquer ramo da administração pública, aliás, para qualquer ramo do direito. Depois nós vamos ver os princípios da e na administração pública, né? Dar ideias para vocês relativas a eles. Enaltecer ou chamar a atenção de que os princípios da administração pública, tanto existem os princípios explícitos, quanto existem os princípios implícitos. E vamos iniciar um estudo mais aprofundado, exatamente sobre os princípios explícitos, aproveitar no decorrer das nossas aulas para fazer alguns estudos de casos e, ao final, a gente vai ver alguns princípios implícitos. Por quê? Os princípios explícitos, que são, as pessoas geralmente utilizam a sigla, né? O LIMP, que é a legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência, esses aí são comuns para qualquer norma que você vá analisar da administração pública. E os princípios implícitos, se você for fazer uma análise, nós temos vários. Então, a gente vai simplesmente pegar os principais e tratar dos principais princípios implícitos, que ficaram implícitos. E, iniciando a nossa análise, nós vamos iniciar exatamente através do princípio da legalidade. Nós vamos perceber exatamente a importância da legalidade dentro da administração pública. E a gente volta exatamente àquela ideia que nós já discutimos até com vocês em instituições de direito público e privado. Por quê? Uma das grandes diferenças que você vê no direito público e no direito privado, ele repousa exatamente sobre a forma como a pessoa ela interage com a lei. Dentro do direito público, você vai ver que qualquer pessoa que trabalha dentro da administração pública só pode fazer aquilo que estiver na lei. Então, se tiver alguma atitude que não esteja na lei, aquela atitude para aquele determinado funcionário público ou aquela pessoa que está prestando serviço para a administração pública, ela é proibida. Por quê? Porque dentro da administração pública, tanto os administradores, os gestores, quanto os executores das ordens, os agentes, eles só podem fazer o que está na lei. Daí a razão de vocês terem estudado em poderes administrativos, o que vem a ser um poder vinculado e um poder discricionário. O poder vinculado é tudo aquilo que a administração ela pode fazer e está totalmente delineado na lei. Já no poder discricionário, a lei diz o que é que a administração deve fazer, mas também a lei, em um determinado momento, ela confere à própria administração possibilidades a serem feitas. Mas veja bem, essas possibilidades, elas são autorizadas e delimitadas pela própria lei. Ou seja, você não chega a contrariar a lei. Você não chega a ir além da lei. Por quê? Porque a própria lei, que no poder discricionário, ele dá ou aos administradores, ou aos gestores, ou aos agentes, ou seja, as pessoas que executam as normas e executam as ordens da administração, ela dá as faculdades daquilo que pode ser feito. Mas quando ela dá essas faculdades, ela confere essas possibilidades, mas dentro de parâmetros, ou seja, dentro de limites. Nunca é absolutamente livre, né? Ela vem delimitada, ou seja, entre limites. Então, por isso que você percebe que a lei é tão importante para quem trabalha dentro da administração pública. Já no setor privado é diferente. Por que no setor privado é diferente? Porque no setor privado,
a pessoa está mais livre, ela pode fazer tudo aquilo que ela quiser, desde que não contrarie o direito. Ou seja, direito aqui nós vamos entender aquele conjunto de normas jurídicas que vocês já aprenderam lá em instituições de direito público e privado, que são a Constituição e as leis, os costumes, a doutrina, a jurisprudência e os princípios gerais do direito, né? Então, na verdade, no campo privado, você pode fazer aquilo que você quiser, desde que não contrarie uma norma jurídica. Normas jurídicas essas que você já tem exatamente a noção, porque já foi dado em instituições de direito público e privado. Então, perceba que, enquanto que dentro do setor privado você admite todas as normas jurídicas, já no setor público você só lida com uma norma, que é exatamente a lei. E você pode se perguntar, mas por que eu tenho que lidar obrigatoriamente com a lei? E aí você, para entender a resposta a essa pergunta, você tem que entender exatamente a história humana, né? Você tem que entender um pouquinho da história humana. Por quê? Infelizmente, nós tivemos gestores ou nós tivemos governantes muito mal intencionados. E como eles não tinham limites, ou seja, não existia uma previsão de limitação para esses governantes, então esses governantes eles acabaram realizando vários desmandos. Ou seja, eles faziam o que queriam, né? No linguajar mais coloquial, nós poderíamos dizer que eles pintavam e bordavam, né? Tem outras expressões, mas eu acho que não são apropriadas. Então, o que quer dizer isso? Que eles faziam tudo aquilo que eles queriam. E ao fazer tudo aquilo que eles queriam, eles faziam tudo aquilo que eles queriam com o Estado, porque o Estado se confundia com ele. Daí a frase de Luís XIV, né? L'État c'est moi, o Estado sou eu. E, consequentemente, como eles faziam o que queriam do Estado, eles, consequentemente, faziam o que queriam também com o povo. Pós-Revolução Francesa, ou pós-movimentos revolucionários que fizeram a transição entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, essa postura ela não é mais aceita. Então, por isso, cria-se o Estado de Direito e um Estado onde ele vai estar sob a égide, ou seja, ele vai ter que obedecer à lei. Ou seja, ele não pode desviar da lei. Ele tem obrigatoriamente que cumprir o que está estatuído, o que está estabelecido na lei. Então, a partir daquele momento, a lei ela passa a ser essa tábua de salvação do povo. Por quê? Porque o governante ele não vai simplesmente mais fazer a norma e deixar de cumprir a norma. Ele também tem que se submeter à norma. E ele se submete tanto à norma que o próprio direito, no caso o direito público, ficou atrelado exatamente às leis. Então daí a importância. Mas lembrando, lei, que lei é essa? Né? E aí, quando você estudou lá em instituições de direito público e privado, IDPP, você viu dois conceitos de lei, né? A lei no sentido específico ou no sentido estrito, que são efetivamente aquelas normas que passam por um procedimento específico chamado de processo legislativo, onde tem uma tramitação específica que deve ser obedecida rigorosamente e que é elaborada exatamente pelo poder legislativo. Então, a proposição pode ficar fora do legislativo, mas a discussão e a votação tem que ser feita dentro do poder legislativo. Uma vez que é aprovada pelo poder legislativo, ela é mandada para a sanção ou veto do presidente, do chefe do executivo, né? No caso federal, o presidente da República, depois passa pela promulgação e pela publicação. Então, a lei, obrigatoriamente, ela tem que passar por toda essa tramitação. Então, essa lei que passa por essa tramitação, que é oriunda legislativa e passa por toda essa tramitação e preenche todos os requisitos dessa tramitação, aí ela é considerada lei em sentido estrito. Lei em sentido amplo, ela é como se ela fosse um sinônimo de norma jurídica, né? Porque pode se referir a qualquer norma jurídica existente, além do sentido amplo. Pois bem, qual dos dois sentidos nós estamos trabalhando aqui? Com o princípio da legalidade.
ou mais especificamente o princípio da estrita legalidade. O sentido que nós estamos lidando aqui é exatamente com o sentido da estrita legalidade. Ou seja, eu só vou lidar com leis em sentido estrito. Ou seja, aquelas normas que são oriundas do poder legislativo e que passam obrigatoriamente pela tramitação de um processo legislativo. Então, só são essas normas às quais quem trabalha dentro da administração pública se submete. E lembrando que essa pessoa que trabalha dentro da administração pública, ela pode ser um governante, ela pode ser um administrador, ela pode ser um gestor, mas também ela pode ser um executor das ordens ou um agente. Então, qualquer pessoa que trabalha dentro da administração pública, ela se submete obrigatoriamente à legislação. Então, vocês verificam que eu mesmo, professor, dentro da administração da disciplina, sempre que eu vou tomar uma decisão, eu tomo as decisões baseadas em quem? Na legislação aplicável e nas outras normas que ajudam a interpretar a legislação aplicável. Então, por quê? Porque dentro da Unilab, a Unilab, como é uma IFES, uma instituição federal de ensino superior, ela obrigatoriamente ela obedece ao direito público e, consequentemente, também tem que obedecer à lei. Entendido isso, precisa ficar bem importante essa diferenciação, né? Do que é considerado lei. E essa questão, lei em sentido formal e lei em sentido material. Isso precisa ficar bem definido dentro da mente de vocês. Por quê? Porque não é qualquer lei que você vai lidar. Né? As leis que você vai lidar são simplesmente aquelas que são oriundas do Poder Legislativo e que submetem a um processo específico, chamado de processo legislativo. Então, por isso que o que nós vemos é essa lei que você é obrigado a cumprir dentro da administração pública é a lei que obedece a todas as formalidades. Então você percebe que no princípio da legalidade, ou mais especificamente o princípio da estrita legalidade, você vai ter muita relação com esses dois sentidos. Os sentidos, a lei em sentido estrito. Né? Mas ao você tratar da lei em sentido estrito, você tem que obrigatoriamente entender o que são os critérios formais de elaboração da lei do que são os critérios materiais de formação da lei. Então, critérios formais, o nome está dizendo, ele está ligado à forma. Então, o que é ligado à forma? É o recipiente e é o procedimento que é dado. Então, você diz que os critérios formais de uma lei são o nome que vai ter. As leis no Brasil podem ser leis complementares, leis ordinárias ou leis delegadas. Então, um dos primeiros formalismos é o nome. Mas o nome, ele gera também uma outra implicação. Que implicação é essa? Por quê? O procedimento de elaboração de uma lei complementar, ele é diferente das outras duas. Por quê? Principalmente do quórum. O quórum de uma lei complementar é por maioria absoluta. Já quando você diz que aquela lei é uma lei ordinária, foi porque o procedimento dela também foi diferenciado das outras duas. Por quê? Porque na lei ordinária, o quórum de aprovação dela é por maioria simples. Então quer dizer que o procedimento legislativo da lei ordinária e da lei complementar é muito parecido. O que difere dos dois são exatamente os quórums e, consequentemente, a denominação daquela determinada norma. E, por fim, a lei delegada, onde a lei delegada ela vai ser elaborada pelo executivo. E aí existe a aprovação dentro do legislativo, não da lei, mas sim se aquela matéria pode ser delegada ou não. Então veja que dentro dos critérios formais, você não se preocupa com o conteúdo da norma.
da norma. O que você se preocupa é na forma como ela vai ser criada. Então, por isso que ela é um critério formal. Ao passo que, quando você vai lidar com o sentido material, você vai lidar exatamente com o conteúdo. E o que é o conteúdo? É a matéria que você vai tratar. Então, exemplo de conteúdo, né? Você tem direito civil e direito penal. São matérias iguais? Não. São matérias bastante diferentes. Por quê? Porque os seus conteúdos são bastante diferentes. Assim como você tem matérias como tributário, financeiro, administrativo, previdenciário. Então, são matérias distintas, que se referem exatamente ao conteúdo. Ou seja, do que é que está se tratando. Geralmente é ligada a uma determinada atividade que é feita pelo Estado, né? Então, por isso que quando você vai falar lei em sentido estrito, essa lei em sentido estrito, para ela ser elaborada, ela tem que obedecer a esses dois tipos de critérios, tanto aos critérios formais quanto aos critérios materiais. E aí você pode perguntar, professor, e se ela não obedecer esses critérios? Ela não vai ser considerada lei em sentido estrito. Ela pode até ser considerada outro tipo de norma, mas não a lei em sentido estrito. Então, por isso que ela não se adequa ao princípio que nós estamos aqui tratando, porque o princípio que nós estamos tratando é exatamente o princípio da legalidade. Meus caros, assim que você tiver dúvida, vocês podem pedir a palavra, tá certo? Agora, dependendo da minha explanação, eu posso parar só posteriormente, vai depender de como eu estiver explanando. Como também, se vocês quiserem fazer as perguntas através do chat, também está aberto, ok? Queria só registrar isso daí para vocês. O próximo tema importante dentro do princípio da legalidade é exatamente a finalidade. Ou seja, qual é a finalidade das leis? O que é que as leis visam? Qual foi a finalidade maior para elas terem sido estatuídas, ou para elas terem sido fixadas? Pois bem, então se você estuda a doutrina, estuda tanto a história quanto a doutrina que tratam das leis, você vai ver que a finalidade das leis é a proteção à liberdade e à propriedade do indivíduo. Exatamente. Então, a lei, ela começou tratando do indivíduo. E aí você pode pensar, professor, mas hoje em dia ela não trata de coletividade? Se trata. Mas naquele momento precisava se tratar do indivíduo. Por que se precisava tratar do indivíduo? Porque o indivíduo ele estava sendo massacrado. Lembrem-se que os governantes, eles atuavam em proveito próprio, faziam o que queriam, né? Então, como os governantes, eles faziam o que queriam... Só um instante, pessoal. Como os governantes, eles faziam aquilo que eles queriam, então o indivíduo, ele muitas vezes ele era massacrado pelo governante e, consequentemente, massacrado pelo Estado. Então, por isso que, num primeiro momento, devido a todo o sofrimento que os indivíduos passaram, você teve que fazer leis para garantir exatamente o indivíduo. Posteriormente, você vai voltar a pensar na coletividade. Mas, nesse primeiro momento, o grande problema, o principal questionamento que se tinha era exatamente esse, o cuidado com o indivíduo. Que o Estado ele deixou de ter o cuidado com o indivíduo e passou a ser uma instituição que oprimia os seus cidadãos, que oprimia os seus indivíduos. Então, por isso que, no primeiro momento, ele vai ter exatamente essa finalidade. É tanto que você vai ter normas contra o indivíduo, que são a favor do Estado, e normas que são a favor do indivíduo e são contra o Estado. Então, no primeiro momento, a lei, quando ela é feita exatamente no relacionamento entre o indivíduo e o Estado. Professor, mas por que o indivíduo ele vai ter normas a favor e normas contra? Lembrem-se que quando você fala de direito administrativo, você está falando de uma relação jurídica, a relação jurídica de direito administrativo. Então, como qualquer relação jurídica, qualquer um dos indivíduos, ele tanto tem direitos como ele tem deveres, ou aquilo que nós falamos no direito, as obrigações. Então,
vão ter normas que são voltadas para dar direito ao Estado. Então, essas normas que dão direito ao Estado, você diz que ela é a favor do Estado. Mas se ela dá direito ao Estado, isso quer dizer o quê? Que qualquer direito do Estado é a obrigação ou dever dos indivíduos que estão dentro daquele determinado Estado, como também vice-versa. O Estado pode ter só direitos? Não, nós já vimos os erros do passado. E a relação jurídica, ela tem que estar equilibrada, né? Ou seja, essa situação entre direitos e obrigações tem que estar equilibrada. Então, por isso que ambas as partes vão ter direitos e ambas as partes vão ter obrigações. Então, ao passo que o Estado vai ter seus direitos, os indivíduos também vão ter seus direitos. Então, vão ser normas favoráveis aos indivíduos. Por quê? Porque as obrigações vão ser do Estado. E aqui a gente propõe para vocês exatamente um estudo de caso, né? Ao longo da aula, vocês vão ver vários estudos de caso. Assim como nós propusemos exercícios para poderes administrativos, aqui para ajudar, para facilitar a assimilação, até para que vocês consigam entender melhor os princípios, a gente vai deixar também esses estudos de caso. O primeiro deles é sobre a transparência administrativa. E o que a gente queria propor para vocês é exatamente que vocês imaginassem a seguinte situação. Um ato normativo editado pela administração pública obriga os órgãos e as entidades a publicarem informações detalhadas sobre a execução orçamentária. A remuneração de seus servidores, convênios e contratos celebrados pode ser interpretado como conformador de direitos do administrado à informação. Então, como vocês estão chegando agora, acho que só viram, por enquanto, a disciplina de instituições de direito público privado, a gente vai explicar um pouquinho o que seria isso. Hoje em dia, principalmente quando você vê reportagens, você ouve muito falar do orçamento. Então, dentro das casas de vocês, o ideal seria que vocês também fizessem um orçamento. E o que é o orçamento? É você prever as receitas e ver quais são as suas despesas. Por quê? Porque você tem que conformar as receitas com as despesas. Ou melhor, o que vocês devem fazer é colocar as despesas num valor menor do que as suas receitas. Ou seja, você deixar sempre uma sobra. E aí você pode dizer, professor, nunca sobra. Dá. Se você planejar, você consegue fazer essa sobra. Por quê? Porque o ser humano ele passa por eventualidades. Ou seja, você passa por períodos difíceis. Então, quando você tem aquela sobra, você vai formando uma reserva exatamente para você ter condições de passar pelos momentos difíceis. Pelos momentos que você vai ter de preocupação, que você pode ter de doença, que você pode ter de problemas que podem surgir na vida de qualquer pessoa. Então, o orçamento que você pensou para a sua casa, que nós chamamos de orçamento doméstico, vai ter também um orçamento do Estado. Qual é a diferença? É que o orçamento do Estado ele é gigantesco. E ele é um pouco mais complicado do que o orçamento doméstico. Mas também o Estado ele tem que fazer essa previsão das receitas que ele vai ter durante o ano e conformar suas despesas às suas receitas. Então, ele tem que equilibrar essas receitas e despesas. Então, por isso que, a partir do momento que ele vai gastando, se chama de execução orçamentária, ou seja, você vai executando o orçamento, você foi fazendo os gastos. Por quê? Porque você, como você tem que, no caso, cuidar do ano todo, então você tem que tomar cuidado para quando chegar no final do ano, você ainda ter dinheiro para fazer os gastos de finais de ano, né? E aí, quais são esses gastos que o poder público pode ter? Como ele tem servidores, ele vai ter que pagar os servidores, ele não pode deixar de pagar os termos salário, você utiliza no setor privado, né? No setor público nós chamamos de remuneração, que é aquele valor que as pessoas recebem pelo seu trabalho, em contraprestação do seu trabalho, do serviço que foi prestado. Nós temos também os convênios e os contratos. Por quê? Porque o Estado ele vai pagar, fazer os gastos públicos em cima de convênios e também de contratos. Então, ele tem já os gastos ordinários e ele também tem gastos que são oriundos de acordos que ele faz ou
de contratos que ele faz, extras, né? Porque as necessidades humanas são várias. Então, o Estado ele tem que atuar em várias frentes para tentar fazer com que, pelo menos a maior parte das pessoas que estão sob o seu controle, ou seja, sob a sua égide, eles possam conseguir aquilo que eles almejam. No caso, seria exatamente o bem comum, né? Ou seja, consigam alcançar os seus objetivos. Pois bem, muito gestor, ele não gosta de prestar conta, ou ele não gosta de mostrar com o que ele está gastando. Por quê? Porque muitas das vezes os gestores eles gastam mal, ou pode também ser uma dessas respostas, que eles estão envolvidos em corrupção, ou seja, estão mais preocupados em gastar o dinheiro de maneira errada para que possa trazer benefícios, ou para ele ou para pessoas ligadas a ele, né? Então, por isso que tem muitos deles que não gostam de mostrar como é que o valor está sendo gasto. E o ideal, como você está dentro do Estado, e o Estado ele é uma coisa pública, ou seja, é uma coisa que pertence a todos, quem está governando, na verdade, ele está tomando os cuidados, ele está administrando, ele não é dono daquilo que ele está administrando, ele está administrando em nome de todos. Então, por isso que o ideal seria que as pessoas, quando eles estivessem administrando o dinheiro público, eles prestassem conta daquilo que eles estão administrando. Pois bem, veja que, então, foi instituído dentro da administração pública um ato administrativo que exige que os órgãos e as entidades da administração pública, elas mostrem os seus gastos para os administrados, ou seja, para o cidadão. Vocês acham que essa matéria, devido ao princípio da legalidade, ela deveria ser tratada necessariamente por lei? Ou seja, para que você pudesse exigir de qualquer órgão, de qualquer ente que fizesse parte daquela determinada administração pública, essa determinação teria que vir de lei? Então, é o primeiro questionamento. Obrigatoriamente tem que ser feita uma lei ou pode ser feito algum outro tipo de norma jurídica que consiga obrigá-los? E vamos imaginar o inverso. Se você não conseguir a lei, ou seja, se não tiver lei, a administração ela pode abrir por conta própria essa publicidade, ou seja, ela pode informar os cidadãos. Então, o que eu queria que vocês trabalhassem é exatamente isso. Se você não tiver lei, o administrador público ou quem tiver dentro da administração pode dar essa transparência administrativa, ou se obrigatoriamente, se precisa ou não de lei, e se tendo a lei, você pode resolver através de outra norma jurídica, que não seja a lei. Então, esses são os questionamentos, esses são os pontos principais que vocês precisam tratar dentro exatamente dessa atividade que a gente está propondo para vocês. Tá certo? Quem gostaria de perguntar? Alguém queria falar? Não, professor, eu queria responder, mas de conta que era uma luz de atividade que o professor estava dando para nós. Você está dizendo uma das atividades da disciplina? Não, eu disse assim, eu queria comentar, né, acerca da questão que você estava fazendo, depois de conta que era retórica. Bom, Certo. Ok. Tá certo. Eu estou nesse momento aqui explicando exatamente esse caso aqui que a gente idealizou, tá certo? E o que é que seria bom que vocês estudassem para que vocês respondessem a esse caso que nós pensamos aqui enquanto professores da disciplina, tá certo? Mas fique à vontade se você quiser pedir algum esclarecimento ou quiser fazer algum comentário, não tem problema nenhum não. Alguém desejaria se pronunciar, falar alguma coisa? Professor, Pois não. a gente poderia pegar exatamente como é um estudo de caso, sei lá, pensando assim, de forma, um município específico, por exemplo, se por Pode. exemplo, né, tipo, um determinado município tem a transferência, a transparência administrativa
sem ser baseada na lei, dessa forma, pode ser pensado assim? Pode. Se o município ele pode ter uma transparência sem ser baseado na lei, ou se obrigatoriamente você precisa de uma lei regulando aquela determinada situação, aquela determinada matéria, para que você pudesse exigir da administração pública que ela mostrasse essa transparência. Só para não ficar na questão muito ampla da questão federativa, aí eu pensei em delimitar o pensamento, entendeu? Ótimo, não tem problema nenhum não. Você pode resolver tanto no sentido amplo, como também pode ser no sentido específico de um município. Pode ser resolvido também. E fica até melhor, como você imaginou. Fica mais fácil de responder, né? Tudo bem? Alguém queria fazer mais alguma colocação? Pronto. E aí, o que é que a gente vai sugerir aqui algumas coisas para vocês, para ajudar vocês a resolverem esse estudo de caso, tá certo? Da transparência administrativa. Então, a transparência, você tem esses dois sentidos de transparência. Você tem a transparência passiva e a transparência ativa. E você precisa entender esses dois conceitos de transparência, esses dois sentidos da transparência, né? O que é a transparência passiva? A transparência passiva é quando a informação ela é demandada pelo indivíduo, por um indivíduo. E, ao solicitar, ele indica a lei que regulamentou aquele direito que ele tem de exigir aquela informação. E aí você pode pensar, professor, mas eu, como cidadão, eu posso exigir do Estado essas informações? Pode. Por quê? A Constituição Federal Brasileira, lá no seu artigo 5º, que trata dos direitos e garantias individuais, ele, tanto no inciso 14 quanto no inciso 33, ele assegura a qualquer pessoa o acesso à informação e o direito de receber dos órgãos públicos, ou seja, da administração pública, informações tanto de interesse particular dele, como também de interesse coletivo ou geral. Então, vejamos, você aqui no Brasil tem direito de fazer essas solicitações de esclarecimentos? Tem, porque está dentro da Constituição. Essa é a transparência passiva, onde o indivíduo ele pode pedir ao Estado e o Estado ele vai fornecer aquela determinada informação, desde que ela obedeça a esses critérios, né? Ou seja, informação da própria pessoa, de interesse particular, ou seja, de interesse coletivo ou geral, e não esteja submetido a sigilo. Por quê? Porque existem situações que estão submetidas a sigilo, certo? Mas aqui a gente está vendo, a gente está começando a entender essa situação. 2. A transparência ativa. A transparência ativa ela é diferente da passiva. Na passiva, é uma pessoa de fora do Estado que requer a informação. Na transparência ativa, é aquele órgão integrante do Estado ou pessoa jurídica, ele divulga espontaneamente. Ou seja, ele já coloca as informações disponíveis para qualquer pessoa acessar. É também possível você exigir da administração pública a transparência ativa? Nós vimos que é possível a transparência passiva por conta da nossa Constituição. E a transparência ativa, ela é também possível? Se você for lá no artigo 39, parágrafo 6º da Constituição Federal, essa determinada norma, ela determina que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário devem publicar anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Olha aí, ele aqui não está fixando todos os valores, né? Ele está dizendo os valores que são gastos na remuneração de cargos e empregos públicos. Ou seja, quanto é que se paga aos servidores? Quanto é que está sendo gasto ao pagar os servidores? Por quê? Porque você percebe, se você tem os famosos, antigamente você tinha os famosos marajás, né? Ou seja, as pessoas que trabalhavam dentro da administração pública e ganhavam cifras astronômicas, ou seja, valores enormes da administração pública.
Por quê? Porque tinham vários subterfúgios que as pessoas faziam. Então, hoje em dia, para que você não deixe que isso daí aconteça novamente, por isso que existe essa obrigação de publicar anualmente os valores que são pagos a todas as pessoas que estão dentro da administração pública. Sejam eles servidores ou agentes políticos, sejam eles empregados públicos. Então, todos devem ter exatamente essa noção. Além desse valor que é gasto com folha de pagamento, né? Ou seja, com as pessoas que trabalham dentro da administração pública, nós também temos um outro dispositivo normativo, que é o artigo 165, parágrafo 3º da Constituição, onde o que é que existe o 165, parágrafo 3º? Que o Poder Executivo publicará a cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária. Então veja que no artigo 165, parágrafo 3º, a obrigação não é mais do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Essa obrigação é só do Executivo. E aí o Executivo ele tem que apresentar mês a mês? Não, de 2 em 2 meses. E o que é que ele vai apresentar? É o relatório resumido da execução orçamentária. E aí você chega e pensa, poxa, relatório resumido? Ah, tudo bem, eu vou ver esse relatório resumido. Se você chegar a ver um desses relatórios resumidos, você vai perceber que esses relatórios resumidos, eles são documentos contábeis. E por serem documentos contábeis, aquela pessoa que não tem o mínimo de conhecimento contábil, muitas vezes ele não entende o que é aquele relatório, ou as informações que estão dentro daquele determinado relatório. Então você vê que é um avanço. Por quê? Porque exige essa informação, mas este determinado avanço, ele efetivamente não consegue alcançar todas as pessoas. Por quê? Porque nem todas as pessoas têm as informações contábeis que são necessárias para desvendar aquelas determinadas informações. Então, daí você verifica a dificuldade que as pessoas podem ter ao tentar interpretar esse documento contábil, certo? Ou seja, foi um avanço, mas ele ainda não está disponível para todas as pessoas. Por quê? Porque nem todo mundo tem conhecimento para conseguir entender aquele determinado documento. Eu vou confessar para vocês que eu, muitas vezes, não entendo os relatórios resumidos. Por quê? Eu tenho muito conhecimento contábil, eu tenho conhecimentos contábeis rudimentares, mas pelo conhecimento que eu já, por trabalhar muito tempo na administração pública, a gente foi galgando por um certo tempo, mas tem coisas que a gente não entende no relatório resumido. Aí você precisa, geralmente, de um contador do lado, para que ele vá lhe esclarecendo e você vai entendendo melhor o que é que representam ali aquelas informações, aquela numeração, aqueles números que são dados, né, referente àquelas determinadas informações. Por quê? Porque realmente, às vezes, o orçamento público ele é tão complexo que aí você precisa de um conhecimento mais aprofundado. Ou seja, os meros conhecimentos rudimentares, algumas vezes eles não são suficientes para resolver aquela situação. O que é que vocês também precisam entender, né? Pelo menos aqui no Brasil. E aqui eu posso até suscitar o seguinte: aos alunos estrangeiros, vocês podem ver, a gente está dando para vocês aqui, para você fazer a análise do estudo de caso que nós colocamos para vocês, que vocês façam exatamente essa análise no país de vocês. Se no país de vocês tem todas essas informações, tem todas essas regulamentações, ou se tem alguma delas que não existe. E aí vocês podem pensar, quando vocês retornarem para os países de vocês ajudarem a aumentar essa transparência administrativa dentro dos países de vocês, né? Ou avaliar que realmente a transparência está bem entregue, ou seja, ela foi bem alcançada, né? Então, continuando aqui no Brasil. Se você for no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, você vai ver que no Brasil foi feito, para regulamentar o inciso 33 da Constituição Federal, foi feita a Lei 11.111/2005. E depois essa lei foi sucedida, ou seja, ela foi substituída, né, pela Lei 12.527 de 2011.
que é a chamada Lei de Acesso à Informação. Cuidado que no Brasil nós temos duas leis. Nós temos a Lei da Transparência e nós temos a Lei de Acesso à Informação. Então, as matérias são distintas. Embora ambas estejam ligadas ao princípio da publicidade, mas elas têm os seus focos diferenciados, tá certo? Bem, o que é que foi importante dessa Lei 11.111 de 2005? A Lei 11.111 de 2005, ela foi bastante avançada, por quê? Porque ela cuidou da transparência passiva. Mas nós vimos que a transparência, ela tanto tem o aspecto passivo, quanto tem um aspecto ativo. Então, a Lei 11.111/2005, aqui no Brasil, ela foi importantíssima? Foi, porque ela trouxe um avanço. Qual foi esse avanço? Possibilitar a transparência passiva. Ou, de fato, solidificar no cidadão a transparência passiva, o direito dele à transparência passiva. Mas não fixou a transparência ativa. Então, esse foi o seu erro. Mas veja bem, para quem não tinha nada e conseguiu pelo menos a transparência passiva, foi um avanço. Um avanço e tanto, né? Registro de passagem. Logo depois da Lei 11.111 de 2005, veio o decreto número 5.472 de 2005 e a portaria interministerial número 140 de 2006, que foram criadas com fundamento no artigo 84, inciso 6, a linha A da Constituição Federal, ou seja, do poder regulamentar do Presidente da República, né, de regulamentar as legislações, as leis, e foi criado, no âmbito do Poder Executivo Federal, o famoso Portal da Transparência. Pergunto a vocês, alguém aqui já chegou a acessar o Portal da Transparência? Sim. Já? Pronto. O Portal da Transparência, ele é importantíssimo, né? Por quê? Porque lá, qualquer cidadão, você pode ter acesso a informações, né? Desde que elas não estejam acobertadas do sigilo. O Estado, como qualquer instituição, ele tem alguns aspectos que são sigilosos, né? Então, isso foi outro avanço. Por quê? Porque no Brasil não se tinha essas informações. Antigamente era muito difícil você conseguir esses dados, né? Então, na verdade, você tinha que solicitar, às vezes ir para a justiça determinar que a administração pública ela fornecesse esses dados, e hoje em dia está muito melhor. Por isso que de vez em quando você vê nas matérias jornalísticas saindo alguns escândalos, né, de gastos. Por quê? Porque hoje em dia você tem garantido essa transparência passiva. E aí, os jornalistas, eles vão em busca dessas informações e cada jornal ele tem os seus assessores na área contábil, na área jurídica, que vão esclarecendo exatamente a importância daquelas informações e vão exatamente mostrando se os gastos estão sendo feitos da maneira correta ou estão sendo feitos da maneira errada. Então, hoje em dia, você avaliar se o gasto está ocorrendo da maneira correta ou da maneira errada é muito importante exatamente por isso. Por quê? Porque você hoje em dia, pelo menos no Brasil, você tem essa possibilidade da transparência pública. E aí, o que acontece? A partir desse momento em que esse decreto e essa portaria interministerial, eles colocaram acesso dentro do portal da transparência, veja que agora nós chegamos a um outro patamar. Nós saímos da transparência meramente passiva e chegamos a uma transparência ativa. Mas veja que a Lei 11.111, de 2005, ela fixava somente o quê? A transparência passiva. E essa transparência ativa, ela foi feita como? Foi feito o decreto e foi feita a portaria interministerial. Ok. Mas eles fizeram baseados em que lei essa transparência ativa? Então, criou-se o portal da transparência, ou seja, fixou-se no Brasil a transparência ativa baseado no costume preterlegem, ou seja, complementou a lei. Então, por isso que você vai instaurar
a discussão exatamente disso, na criação do portal da transparência. Pelo menos no Brasil, nós verificamos isso exatamente através da criação do portal da transparência. Como é que você tinha que interpretar a Lei 11.111 de 2005? Se ela legitimava a criação do portal da transparência ou não. Por quê? Porque o portal da transparência ele vai além. Ele sai da transparência meramente passiva e passa para a transparência ativa. E algumas pessoas ligadas ao poder público, ou alguns teóricos, percebiam que a lei, o portal da transparência ele ia além daquilo que estava estabelecido na Lei 11.111/2005. É por isso que, para acabar com o problema, posteriormente, a Lei 11.111/2005 ela foi substituída pela Lei 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação, onde a Lei 12.527/2011 ela tratou tanto da transparência passiva quanto também da transparência ativa. Então, esse é um questionamento. Você pode analisar genericamente aquele estudo de caso que a gente colocou para vocês, ou você pode analisar baseado exatamente nessa linha de raciocínio que nós estamos entregando para vocês, onde isso daqui foi muito discutido. Essa situação da Lei 11.111/2005 e o portal da transparência. Tudo bem? Vocês conseguiram compreender aí? Evoluir aí no raciocínio? Sim, professor. Sim, professor. Agradeço aí o retorno. Então, visto isso, vamos tratar um pouquinho mais a respeito exatamente da finalidade do princípio da legalidade. Então, nós vimos que a finalidade da lei, num primeiro momento, foi garantir os direitos de liberdade e propriedade do indivíduo. Por quê? Porque, infelizmente, o indivíduo ele estava sendo muito massacrado pelo próprio Estado, mais especificamente pelo governante do Estado. Então, quando surge a lei, ela surge para proteger principalmente o indivíduo. Claro que na evolução do conceito, percebeu-se também a necessidade de proteger a coletividade, mas no primeiro momento foi focado exatamente no indivíduo, porque era exatamente dentro do Estado o objeto que estava sofrendo mais com as ações do próprio Estado. E o que acontece? Você vai ter uma relação muito forte entre o indivíduo e o poder executivo. Por quê? Nós já vimos que aquela ideia de poder executivo como sendo meramente um poder que executa as leis, aquilo dali foi desfeito, né? Eu espero que a gente, quando tratou nas primeiras aulas, a gente tenha desfeito exatamente essa compreensão errônea e antiga que vocês tinham lá do ensino médio. Onde, efetivamente, o que é que o executivo faz? Ele presta os serviços públicos essenciais. Em relação ao setor privado, ele tem que fiscalizar, para ver se o setor privado ele não comete excessos ou erros. Então, por isso que há necessidade de fiscalização. Ele vai cuidar da arrecadação do dinheiro público, ou seja, ele vai cuidar de conseguir o dinheiro, e ele também vai gerenciar o gasto desse dinheiro, então é ele que cuida do orçamento público, por isso que eu digo que muitas vezes ele tem a chave do cofre, né? Nos momentos de crise, é ele que tem que prestar os serviços, ele tem que prestar o socorro ao cidadão, onde quer que eles estejam, né? Por isso que você tem o Ministério das Relações Exteriores, não só para possibilitar que o nosso Estado ele converse com outros Estados ou instituições internacionais, mas também que ele possa defender os interesses dos nossos nacionais em outros Estados. Então, nós vimos que essas atividades realizadas pelo Poder Executivo, elas são muito complexas. E dentro, o Estado ele tem que administrar, ele tem que gerenciar a sociedade. E ao gerenciar a sociedade, ele não pode mais fazer de qualquer maneira. Por quê? Antes do Estado contemporâneo, do modelo de Estado contemporâneo, ele fazia o que queria. Hoje em dia ele não pode mais. Por quê? Porque desde o momento da Revolução, pós-Revolução Francesa, hoje em dia nós temos o Estado de Direito, onde o Estado ele vai se organizar baseado em normas. E todos, inclusive o Estado e os seus governantes, têm que obedecer a essas normas. Então você percebe
que a lei, ela veio também o quê? Se ela gera liberdade para o indivíduo, ela, por outro lado, vai gerar no Estado limitações, porque o Estado ele não vai mais poder agir da forma que ele quer. Por quê? Porque agora ele tem que obedecer a esses direitos dos indivíduos. Então, por isso que hoje em dia, você tem que entender que você administrar o Estado, você não administra mais de qualquer maneira. Você tem que administrar dentro dos limites que são estabelecidos pela legislação. E aí, nesse princípio da legalidade, nós temos exatamente essa ideia da chamada reserva legal, ou seja, aquilo que é reservado à lei. E mais uma vez, essa ideia de reserva legal, ela tem esses dois aspectos. Ele tem um aspecto da reserva legal absoluta e tem um aspecto da reserva legal relativa. O que é que seria essa reserva legal absoluta? Na reserva legal absoluta não está dizendo, né? É absoluto, ou seja, você não tem outras opções, você só tem aquela. Então, na reserva legal absoluta, você tem a impossibilidade daquela determinada matéria ser disciplinada de outra forma que não seja a lei no seu sentido formal, ou seja, que seja oriunda do Poder Legislativo e que seja, além de ser oriunda do Poder Legislativo, que tenha obedecido a um procedimento específico, é exatamente o processo legislativo. Então, leis que se submetem a uma reserva legal absoluta. A fixação da remuneração dos servidores públicos, porque isso daí já foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, mais especificamente no recurso extraordinário 264/289 de 2001, e também a criação de cargos públicos, né? Qualquer lei que vai criar cargos públicos só pode ser feita se for através de lei. Também já fixado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, mas aqui através de outro tipo de julgamento, né, o julgamento de uma ação declaratória de inconstitucionalidade, número 4.125, de 2011. Então, nós verificamos, tem muito mais matérias, aqui a gente só trouxe como exemplo, né, essas duas. Então, esses dois assuntos, essas duas matérias, só podem ser feitas por lei. E lei, como nós já vimos, em sentido estrito. Mas, na reserva legal relativa, é quando você admite que aquela determinada norma, ela seja feita também de outras formas. Então, você teria uma colaboração. Mas essa colaboração não é feita de qualquer maneira, né? Porque existem os limites para que elas sejam realizadas. Como exemplo, nós temos aí um exemplo do professor Canotilho, né? Nem sempre a reserva de lei significa que o parlamento deve, ele próprio, disciplinar especificadamente determinadas matérias. Ou seja, ele pode delegar a outras instituições, a outros órgãos do próprio poder público. Um exemplo desses que pode ser delegado a outros órgãos do poder público são exatamente a fixação de alíquotas dos impostos de importação e impostos de exportação, onde o executivo ele pode fazer dentro dos limites legais ou através de medida provisória. Eu já falei para vocês, né? A medida provisória, embora ela seja tratada como lei, ela não é lei em sentido formal. Por quê? Porque ela não é feita pelo Poder Executivo. Na verdade, a natureza da medida provisória é de um ato administrativo normativo, mas vai ser tratado por lei por conta exatamente daquilo que foi estabelecido, que foi disposto no artigo 62 da Constituição Federal Brasileira. E aqui também, referente a esse tema, como é um tema muito importante, nós queríamos também trazer um outro estudo de caso para vocês passassem essa semana fazendo esse estudo de caso, né? Que é relativo exatamente à criação de órgãos públicos. Então, como é que você consegue criar órgãos públicos no Brasil? Então, primeiro de tudo, você tem que analisar o artigo, dentro do processo legislativo, nós temos que analisar um artigo específico, que é o artigo 61 da Constituição Federal Brasileira, de 88, onde ele diz, o artigo 61 diz que a iniciativa de leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara, do Senado ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal,
aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Então, no caput do artigo 61, você determina quem pode propor leis ao Parlamento Brasileiro ou ao Congresso Nacional Brasileiro. Então, ele estabelece uma regra geral, mas existem regras específicas. Exemplo de regras específicas, o parágrafo 1º do artigo 61, onde ele diz: são de iniciativa privativa do presidente da República as leis que... Então, quando ele fixa que é iniciativa privativa, ele está dizendo que essas matérias só podem ser do presidente da República. Ou seja, só quem pode propor essas matérias é o próprio presidente da República. E aí ele fixa lá os temas mais interessantes, pelo menos para o nosso tema aqui colocado para vocês, está encontrado lá no inciso 2º. Então, propor projetos de leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, ou aumento de sua remuneração. Então, você vê que isso, como o Supremo já falou, tem que ser feito por lei, e lei em sentido estrito, e, além de ser feito por lei e lei em sentido estrito, ainda só quem pode propor essa matéria é o presidente da República, ou o chefe do executivo, né? Se você for ver um princípio da simetria em relação aos níveis estadual e municipal. A linha C, servidores da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Também, só pode propor matérias sobre esses temas o chefe do Poder Executivo Federal, em relação aos servidores federais. Então, vai ser o governador do estado para os servidores estaduais e o prefeito para os servidores municipais. E a linha E, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Então, você vê que a criação de órgão público, ela envolve criação de cargo, função ou emprego dentro da administração direta e autárquica. A criação desse órgão público também envolve regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Então, está dentro também da matéria. Com a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Então, você vê que tudo isso só pode vir através de lei. E só quem pode propor? Exatamente o presidente da República. Então, é um tipo de regra específica que nós temos. O caput do artigo 61, ele estabelece a regra geral. Parágrafo 1º, ele dá especificidades, e aí tem que ser respeitado essas especificidades, e o parágrafo 2º, ele também coloca essas especificidades. Por quê? O parágrafo 2º, ele explica como é que os cidadãos, eles podem fazer a proposição de leis. E aí, o parágrafo 2º, ele estabelece: a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. Então, você vai pegar o número total de eleitores e divide por 100. Esse número que você obter é o número, aí você converte para um número inteiro, né? E aí, esse vai ser o número de eleitores que podem propor um projeto de lei de iniciativa popular. Agora, esse 1% do eleitorado, ele tem que estar distribuído aonde? Pelo menos em 5 estados. E em cada um desses estados, você tem que ter pelo menos 0,3% dos eleitores de cada um desses estados. Então, por isso você verifica que a iniciativa popular, ela é possível? É, mas ela é bastante exigente no Brasil. Por quê? Porque nós somos um país muito vasto e densamente povoado. Muito povoado, ou seja, nós temos muitas pessoas que fazem parte da população brasileira. Então, como nós temos muitas pessoas que fazem parte da população brasileira, então o número para propor essa iniciativa popular é um número bastante elevado, né? Quem quiser depois pode fazer os cálculos e eu faço a avaliação se os cálculos que vocês fizeram estão corretos ou errados, tá certo? É até uma iniciativa para que vocês possam entender melhor essas determinadas matérias, tá certo? O que é que também é importante para você analisar nesse estudo de caso da criação de órgão público? A competência do presidente da República, mais especificamente a competência privativa, ou seja, a competência específica do presidente da República. Por quê?
A gente tem que lembrar também que o artigo 84 da Constituição Federal, ele traz a competência privativa do presidente da República. E lá, no artigo 84, mais especificamente o inciso 6, diz que o presidente ele pode dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar o aumento de despesa, nem a criação e extinção de órgãos públicos. Então você vê que tem uma regra geral e aqui é outra regra específica, ou uma exceção à regra geral, né? Onde não precisa da lei. Naquele caso geral, precisa da lei. Nesse caso aqui específico, não precisa. Pode ser feito somente por decreto. E aí, se você quiser aprofundar um pouquinho mais, você pode fazer através dos chamados decretos autônomos. Então, assim como o presidente, ele pode, por decreto, fazer a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação e extinção de órgãos públicos, a linha B garante ele também a extinção de funções ou cargos públicos quando esses estiverem vagos. Então, perceba, existe uma regra geral, mas no Brasil também existe uma regra específica. Então, quando você for fazer o estudo de caso, você tem que ver se o estudo de caso que você está fazendo, ele vai se ater à regra geral ou ele vai se ater à regra específica. Por quê? Porque se ele se ater à regra geral, a resposta vai ser uma. Se se ater à regra específica, a resposta vai ser completamente diferente. Tudo bem? Vocês estão acompanhando aqui a matéria? Sim, professor. Tá tranquilo. Alguma dúvida? Vamos sim, professor, estamos acompanhando.